A carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 16, 17 e 18, é um texto, como outros, que nos faz olhar para um aspecto maravilhoso do caráter de Deus, que é a sua bondade. E Tiago diz assim: meus amados irmãos, não vos enganeis, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Deus é bom, Ele é a origem e a fonte de todo bem. Mas mostrar isso num mundo decaído que contraditoriamente tenta nos provar que Deus não é tão bom assim, né? A defesa filosófica de muitas vertentes, como o ateísmo e outras maneiras de mostrar que Deus não é tão bom assim, como se nós estivéssemos nos relacionando com um ser com uma crise dualista dentro de si mesmo, o Deus do bem e o Deus do mal, um ser com dupla personalidade, o Deus que dá o bem e o Deus que dá o mal. Nós não podemos cair nesse engano. Por isso Tiago ele diz assim: não erreis. Eu gosto muito de uma versão que diz assim: não se deixe enganar por alguém ou por algo. Nós não podemos nos enganar olhando para as duras dificuldades da vida e das situações adversas que nós temos na nossa vida, nós cairmos no engano de confundir provação de Deus com tentação do diabo. A provação, ela tem o fim de nos edificar, de nos aperfeiçoar, de nos fazer crescer. A tentação, ao contrário, é um convite ao erro, ao pecado, a produzir um crédito de injustiça que o diabo utiliza de uma maneira perversa e destruidora. É a abertura de uma legalidade para a ação destruidora do diabo. E nós não estamos aqui como advogados de Deus. Eu creio que Deus mesmo é capaz de defender o seu caráter, mas é importante para nós vermos a bondade de Deus e crermos na bondade de Deus. E esse texto nos ajuda a ver duas verdades muito importantes sobre a bondade de Deus. A primeira delas é que a bondade de Deus é imutável. O texto de Tiago nos mostra que Ele é o Pai das luzes. João, em sua carta, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e nele não há trevas. Ele é só bom. Nele não há o mal. Ele nem sequer é tentado pelo mal. E, portanto, a ninguém tenta com o mal. O Salmo 100, versículo 5, diz que porque o Senhor é bom. Jesus pôde dizer àquele jovem rico que o procurou, perguntando o que ele poderia fazer para ser salvo, Jesus pôde falar a ele: ninguém é bom, senão um que é Deus, porque ele chamou Jesus de bom. E nós precisamos entender como Tiago ele vai um pouco mais longe, dizendo que em Deus não há nem sombra de variação, não há uma possibilidade do seu caráter ter alguma nuance de luz. Isso é, está mais claro em algum momento ou mais escuro em outro. Deus não é só bom, Ele é sempre bom, e Ele não é um pouco bom, Ele é muito bom, e Ele é sempre bom. E às vezes nós temos dificuldade de lidar com essa realidade da imutabilidade do caráter de Deus, porque nós vivemos em um mundo estável, nós convivemos com uma natureza estável, nós possuímos uma natureza estável, as nossas emoções, o nosso temperamento, que muitas das vezes depende das circunstâncias ou se estabelece com as circunstâncias, mas Deus não é assim. Deus não muda de acordo com as nuances das realidades que o mundo apresenta e nem é influenciado pelas mutativas do nosso temperamento. O caráter de Deus, ele é imutável. Deus é bom e Ele é sempre bom, e Ele é muito bom e Ele é sempre bom. Essa é a primeira verdade que Tiago nos mostra. A segunda
é que a bondade de Deus ela é mostrada, ela é manifestada. Através de quê? Tiago mostra que através das boas dádivas e do dom perfeito, ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. A boa dádiva é algo interessante de se pensar. Na sexta-feira passada, agora dia 12 de junho, nós tivemos o Dia dos Namorados. Muitos casais trocaram presentes, deram presentes para os seus amados. E muito provavelmente deram presentes bons. Mas quando nós falamos de presente bom, é aquele presente que é dado porque você conhece a pessoa e sabe o que ela gosta ou o que ela tem necessidade. Quando a palavra de Deus fala de boa dádiva, nós estamos falando de um Deus que nos conhece e que Ele sabe quais são os bons presentes que podem ser dados, porque Ele sabe do nosso gosto e sabe das nossas necessidades. Uma coisa maravilhosa é você ter um presente que é dado numa hora em que você precisa, na hora em que você necessita. Deus é assim. Deus é um Deus que dá dom perfeito. Isso faz lembrar as nossas capacidades, os nossos talentos, a nossa vocação. Quando você utiliza seus dons, quando você utiliza as suas capacidades, você está lidando com a bondade de Deus. Porque Deus é tão maravilhoso e bom em que Ele te encheu de dons, de talentos, de capacidade. Quando você utiliza Ele, você está exaltando, você está glorificando a bondade de Deus. O contrário também é verdadeiro. Quando nós desprezamos a nossa capacidade ou menosprezamos a nossa capacidade, os nossos dons, os nossos talentos, nós estamos menosprezando a bondade de Deus. A bondade de Deus também é vista nos dons e talentos que nós temos. Como Deus é maravilhosamente bom, como Deus te capacitou e fez de você uma pessoa com uma possibilidade de produtividade, de frutificação extraordinária. Mas Tiago nos mostra aqui, queridos, nesse texto, que uma das coisas que mais demonstra a bondade de Deus está relacionada com a nossa salvação. Ele diz que, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, dizendo assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. O maior ato de bondade de Deus foi a redenção. A obra, o projeto, o plano da salvação foi a maior demonstração da bondade de Deus. Em Cristo Jesus Ele pôde mostrar o quanto Ele é bom e o quanto Ele não suporta o mal. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós cremos e vivenciamos essa obra da redenção, a carta do apóstolo Tiago, no versículo 18, Tiago diz que nós somos os primeiros frutos das suas criaturas. Porque, na verdade, queridos, a obra da redenção é a obra de aniquilamento do mal. Deus é tão bom que Ele não suporta o mal, e a sua obra, o seu projeto de salvação, está incluído a redenção de todas as coisas, está incluído a renovação de todas as coisas, e Ele começou isso em nós. Nós somos os primogênitos, né, os frutos, os primeiros frutos da sua criação. Exatamente porque Deus está começando essa obra de redenção e de renovação primeiro na nossa vida. E o apóstolo Paulo diz que todas as coisas que foram atingidas pelo pecado e pelo mal vão ser redimidas. Você e eu somos o primeiro fruto dessa criação nova de Deus. João, ele pôde ver isso. E lá no capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse, ele diz assim: eu vi novo céu e nova terra. Deus vai restaurar todas as coisas pela sua bondade, porque a sua bondade
não pode conviver com a malignidade e com o mal. Então eu quero deixar essa palavra com você nessa manhã. Não permita que o mundo, que a pandemia ou qualquer outra situação mais adversa na sua vida possa fazer você não perceber, não crer, não entender, não compreender a bondade de Deus. Você é capaz de ver a bondade de Deus nos seus limites. Você é capaz de ver a bondade de Deus além do mal que é feito no mundo. Você é capaz de ver o triunfo da bondade de Deus sobre o mal. Creia nisso, queridos. A bondade de Deus vai triunfar sobre o mal. E Salmo 23, versículo 6, Davi ele pôde dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não faltará a bondade de Deus sobre você cada dia da sua vida. Creia na bondade de Deus. Ele é imutável e essa bondade tem sido demonstrada em tudo que Deus fez, em tudo que Deus faz e em tudo que Ele continua fazendo. Que Deus te abençoe.